Meu nome é Laura, tenho 29 anos e sou ilustradora. Minha vida sempre foi marcada pelo controle e pela lógica. Gosto de saber onde estou pisando, de entender o que me cerca. Talvez por isso, quando os sonhos começaram, eu tentei ignorá-los. No início, eram apenas vislumbres, sombras que pareciam dançar na periferia da minha visão, sussurros distantes que eu mal conseguia distinguir. Eu acordava no meio da noite, sentindo uma angústia inexplicável, mas me convencia de que era apenas cansaço. Mas então, uma noite, tudo mudou. O sonho se tornou mais claro, mais definido, como se a neblina tivesse se dissipado e eu pudesse ver o que realmente estava acontecendo. Eu me vi em um quarto desconhecido, um lugar que nunca havia visitado antes, mas que parecia estranhamente familiar. As paredes estavam cobertas de papel desbotado, rasgado em alguns pontos, como se aquele quarto tivesse sido abandonado há muito tempo. A única janela deixava entrar uma luz fraca, quase inexistente, que mais parecia ser absorvida pela escuridão ao invés de iluminá-la. No canto mais escuro do quarto, vi a figura de uma mulher. Seus longos cabelos escuros caíam sobre o rosto, escondendo suas feições, e seu corpo estava envolto em um vestido branco manchado e desbotado, como se tivesse sido usado por décadas. Ela não se movia, mas eu podia sentir seus olhos em mim, atravessando as mechas de cabelo, queimando com uma intensidade que me paralisou. Eu quis gritar, quis fugir, mas algo me mantinha no lugar. Foi quando, pela primeira vez, ela falou. Sua voz era um sussurro rouco, vindo de algum lugar profundo e distante, mas que ao mesmo tempo parecia vibrar diretamente em minha mente. Você pode me ver. Acordei com um sobressalto, o coração batendo descontroladamente no peito, o corpo encharcado de suor. Tentei me convencer de que era apenas um pesadelo, um produto da minha imaginação. Mas, no fundo, eu sabia que havia algo mais. Algo que estava além do meu entendimento, mas que de alguma forma começava a se infiltrar em minha vida, atravessando a barreira entre o sono e a vigília. Após aquela noite, o medo de dormir se tornou uma constante em minha vida. Sabia que, ao fechar os olhos, eu seria arrastada de volta para aquele quarto sombrio, onde a mulher de cabelos escuros me aguardava. Tentei evitar o sono, mas era uma batalha que eu estava destinada a perder. Eventualmente, o cansaço me vencia, e eu me encontrava novamente naquele lugar. Cada vez que eu voltava, o sonho se tornava mais detalhado, mais real. As paredes, antes cobertas apenas por papel desbotado, agora revelavam rachaduras profundas, como se o próprio tempo tivesse rasgado a estrutura daquele quarto. O cheiro de mofo e umidade enchia o ar, tornando a atmosfera pesada, sufocante. Mas o que mais me perturbava era a presença daquela mulher, que parecia se aproximar mais a cada noite. Eu a observava com crescente inquietação, tentando entender quem ela era, ou o que ela queria. Certa vez, criei coragem e dei um passo à frente, tentando romper o silêncio opressor que nos envolvia. Por que você está aqui? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro, como se o próprio quarto drenasse minha energia. Ela levantou a cabeça devagar e, pela primeira vez, consegui ver seu rosto. Era pálido, quase translúcido, como se ela estivesse se dissolvendo na própria escuridão que a cercava. Mas seus olhos eram poços negros, sem vida, que pareciam puxar-me para dentro deles, como se quisessem me engolir. Eu preciso de você, ela respondeu, sua voz agora mais clara, mas carregada de uma dor que me fez estremecer. Eles não me deixarão ir, mas você pode me ajudar. Antes que eu pudesse perguntar quem eram eles, o chão sob meus pés começou a tremer. A atmosfera no quarto mudou de forma súbita. O ar ficou mais pesado, e uma luz fraca, avermelhada, começou a emanar das rachaduras nas paredes. A mulher deu outro passo em minha direção, e eu senti o ar ao nosso redor ficar gelado, como se toda a vida estivesse sendo sugada daquele espaço. Ela estendeu a mão para mim, e, desta vez, ao invés de recuar, permaneci no lugar. Algo dentro de mim dizia que fugir não resolveria nada. Quando seus dedos tocaram os meus, um frio cortante atravessou meu corpo, uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ao nosso redor, as paredes começaram a se curvar, distorcendo-se em ângulos impossíveis, enquanto a luz avermelhada se intensificava, até que tudo ao meu redor se tornou um borrão de cores e sombras. Eu estava à beira de algo que não compreendia,
e sabia que qualquer passo em falso poderia me condenar a um destino terrível. Mas, ao mesmo tempo, sentia que a verdade estava ali, ao meu alcance, se eu tivesse coragem de enfrentá-la. Foi quando percebi que não havia mais volta. Eu estava presa em algo maior, algo que não poderia simplesmente ignorar ou escapar. Naquela noite, quando o sono me levou de volta ao pesadelo, eu sabia que estava à beira de descobrir a verdade. O quarto sombrio me recebeu com seu silêncio opressor, mas desta vez algo estava diferente. A atmosfera estava ainda mais pesada, e a luz avermelhada que emanava das rachaduras nas paredes parecia pulsar como um coração doente, iluminando o quarto com uma luz macabra. A mulher estava lá, no mesmo lugar, mas sua figura estava mais nítida, mais sólida. Seus olhos negros me fixaram com uma intensidade que fez meu sangue gelar. Ela parecia mais desesperada, como se o tempo estivesse se esgotando para ambos. Você precisa me ajudar, agora. A voz dela era um grito abafado, carregado de um desespero que eu nunca tinha ouvido antes. Suas palavras ecoaram pelo quarto, fazendo as paredes tremerem. Eu me aproximei, sentindo o frio que emanava dela, mas desta vez não recuei. Eu sabia que precisava entender o que estava acontecendo, que não havia mais espaço para hesitação. Estendi minha mão, e ela agarrou-a com uma força surpreendente, seus dedos gelados apertando os meus com uma urgência palpável. No mesmo instante em que nossas mãos se tocaram, o quarto começou a se desintegrar. As rachaduras nas paredes se abriram, revelando um abismo escuro que parecia sugar tudo ao seu redor. O chão tremeu violentamente, e senti que estava caindo, sendo puxada para dentro daquele vazio que agora consumia o quarto. Quem são eles? Gritei, minha voz sendo engolida pelo vento que agora rugia ao nosso redor. Os que me prenderam aqui. Eles querem você agora. A resposta dela foi como uma facada no peito. Antes que eu pudesse processar o que isso significava, a escuridão ao nosso redor começou a se materializar, formando figuras sombrias, indistintas, que se moviam com uma fluidez sobrenatural. Essas sombras começaram a se aproximar, seus murmúrios preenchendo o ar com um som que me fez estremecer de medo. Eu tentei me afastar, mas o aperto da mulher em minha mão me impedia. Ela estava sendo puxada para o abismo, e, com ela, eu também. Você tem que lutar, ela gritou, mas sua voz parecia distante agora, como se estivesse sendo arrastada para longe de mim. Tentei soltar minha mão, mas o aperto dela era inquebrável. As sombras se aproximavam mais e mais, seus olhos vazios fixos em mim, como se estivessem famintas por algo que eu não podia ver. De repente, a mulher soltou minha mão, e fui jogada para trás, aterrissando duramente no chão. Quando me levantei, o quarto estava em ruínas. A mulher estava sendo engolida pela escuridão, as sombras a arrastando para o abismo que agora tomava conta de todo o espaço. Ela me olhou uma última vez e, com uma voz quebrada, sussurrou: "Você é a próxima." Antes que pudesse responder, a escuridão a engoliu por completo, e tudo ao meu redor se dissipou em uma neblina negra. Acordei de repente, ofegante, coberta de suor frio, mas sabia que não havia escapado. A ameaça que ela havia mencionado, aquela presença sinistra, estava agora atrás de mim. Olhei ao redor do meu quarto, tentando convencer-me de que tudo não passará de um sonho, mas a sensação de perigo iminente não desaparecia. A verdade era clara. O que quer que estivesse me assombrando nos sonhos agora estava comigo, no meu mundo desperto. E sabia que, a partir daquele momento, eu também estava presa em um jogo mortal, onde a linha entre o sonho e a realidade não existia mais. Acordei naquela manhã com a mente confusa e o corpo pesado, como se estivesse carregando o peso de todas as noites mal dormidas acumuladas em uma só. O quarto ao meu redor parecia diferente, mais escuro, como se a luz natural que antes entrava pela janela tivesse perdido sua força. Sentei-me na cama, tentando dissipar a sensação de medo que ainda pairava sobre mim, mas não consegui. Algo havia mudado, algo estava errado. Levantei-me lentamente e fui até o espelho no canto do quarto, buscando uma confirmação de que estava segura, de que tudo não passará de um pesadelo. Mas o que vi no reflexo fez meu coração parar. No espelho, não era apenas meu reflexo que me encarava. Atrás de mim, no fundo do quarto, vi a mulher dos meus sonhos. Ela estava lá, sua figura sombria, seus olhos negros e vazios, fixos em mim. Mas desta vez, não era um sonho.
Ela estava aqui, comigo, no mundo real. Tentei me virar, mas meu corpo estava congelado de medo. Olhei para o espelho novamente, e ela começou a se aproximar, passo a passo, seus movimentos lentos e metódicos, como se soubesse que eu não poderia fugir. Cada passo que ela dava parecia sugar a energia do quarto, tornando o ar ao meu redor mais pesado, mais difícil de respirar. Ela parou atrás de mim, tão perto que eu podia sentir o frio que emanava de seu corpo, e olhou diretamente nos meus olhos através do espelho. Seu rosto, agora mais nítido do que nunca, estava marcado pela dor e pelo desespero, mas havia algo mais, uma expressão de triunfo, como se tivesse finalmente conseguido o que queria. Você não pode fugir. Sua voz sussurrou em minha mente, ecoando como um som distante, mas ao mesmo tempo, terrivelmente próximo. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa na garganta. Queria correr, mas meus pés não se moviam. Tudo o que podia fazer era encarar meu reflexo, o reflexo dela, e entender a terrível verdade que agora se revelava. Eu estava presa, assim como ela estivera. E ela estava livre, livre para fazer o que quisesse, enquanto eu tomava seu lugar. As sombras no espelho começaram a se expandir, envolvendo meu reflexo até que não restasse mais nada de mim. Senti minha mente se desvanecer, como se estivesse sendo sugada para dentro daquele espelho, para o mesmo lugar de onde ela havia saído. O mundo ao meu redor começou a se apagar, a escuridão tomando conta de tudo. O último som que ouvi foi a risada suave dela, uma risada fria, que soou como o tilintar de vidro quebrando, enquanto a escuridão me engolia por completo. E então, não havia mais nada. Apenas o vazio. Eu havia trocado de lugar com ela, condenada a vagar pela eternidade, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ela estava livre, e eu era apenas uma sombra, uma memória perdida em um sonho que nunca terminaria. Agora, estou aqui, à espreita, esperando por alguém que olhe no espelho e veja meu reflexo. Porque, quando isso acontecer, o ciclo recomeçará, e talvez, finalmente, eu encontre uma forma de escapar. Mas, por enquanto, estou condenada a assistir, a esperar e a lembrar do que perdi, uma sombra presa em um reflexo que ninguém vê. E a cada noite, quando o sono se aproxima, eu sei que minha busca recomeça.